Quer dizer o seguinte, o médium, o que acontece com ele do ponto de vista orgânico e do ponto de vista psíquico? Quais são os fenômenos que ocorrem com o médium? Então nós vamos estar estudando esses aspectos. Deixa eu explicar para vocês como é que é o raciocínio que nós vamos utilizar. Vai se basear em dois princípios. Um princípio é o raciocínio clínico. Tá? Então, nós acompanhamos pessoas e procuramos discriminar em que medida que os problemas da pessoa envolvia questões mediúnicas. Então, o acompanhamento é feito no centro espírita, nos consultórios, no diálogo com colegas e anotação de dados. Tá? Futuramente, a gente deve apresentar essa casuística do ponto de vista estatístico. Nós atualmente temos 700 casos acompanhados na Associação Médico Espírita de São Paulo, com os casos fichados no computador, com todos os sinais, sintomas e etc. Mas, mesmo sem ter finalizado a estatística, já é possível se extrair algumas conclusões. Um outro aspecto, baseado na observação clínica, é chegarmos até a base anatômica ou a fisiologia e ver o que há de correlação entre uma coisa e outra. Tá? Só para citar um exemplo, nós vamos estudar isso que vou falar mais aprofundadamente. O fenômeno mediúnico é um fenômeno adrenérgico. O que acontece? Quando a pessoa tem um pulso mediúnico, a pessoa tem uma liberação de adrenalina. Tá? Qual é a diferença entre a liberação de adrenalina do estresse e a liberação de adrenalina do pulso mediúnico, da influência mediúnica? A diferença é que quando você tem o estresse, você tem uma causa conhecida. Ele perdeu o emprego, então ficou com muita adrenalina no sangue. Ele brigou com a namorada, então há uma justificativa. Isso é o estresse. Agora, no fenômeno mediúnico, a pessoa tem a resposta adrenérgica, mas não se sabe por que ela teve aquilo. Não se justifica. Então, por exemplo, a pessoa entra num pânico por pouca coisa, porque entrou numa sala, porque saiu da sala, porque saiu de casa, porque coisas assim que você não encontra uma justificativa racional para entender aquele padrão de comportamento, seja ele orgânico, seja ele psíquico. Outra característica do fenômeno mediúnico é que sempre o fenômeno mediúnico, ele se caracteriza pela perda de controle. A pessoa perde o controle, tá? Perde o controle sobre si. Bom, assim é óbvio, numa sala mediúnica a pessoa precisa dar vazão para o espírito que vai incorporar ou para que vai assumir ali. Agora, no dia a dia, isso pode não ser dessa forma, pode ser um obsessor, um espírito que te possui, te faz tomar alguma atitude alheia ao seu poder de comando. Então o fenômeno mediúnico, ele tem, primeiramente, um envolvimento, envolve-se o sistema nervoso autônomo, com resposta adrenérgica. Segundo, o fenômeno mediúnico, ele é idiosincrásico. O que quer dizer isso? Não há uma relação de causa e efeito. Tá? Não se encontra uma lógica, como na resposta ao estresse. Outra característica do fenômeno mediúnico é que há perda de controle. Tá? Então a gente observou essas questões. Outra questão da questão mediúnica é que a pessoa tem alteração de comportamento em 4 padrões comportamentais básicos: fome, sexualidade, agressividade e sono. Fome, sexualidade, agressividade e sono. Então o que acontece? A pessoa ou come pelo que não precisa, come além da conta, ou tem anorexia, não come. Ou come errado, come o que não deve. A pessoa, ela fica com comportamentos na área da agressividade, que pode ser a autoagressividade, que é
a depressão e a fobia e as doenças degenerativas e autoimunes. Ou heteroagressividade, que é o mau humor, a violência, a irritação. E distúrbios na área da sexualidade. Esses distúrbios na área da sexualidade não diz respeito se é homossexual ou heterossexual, não. Diz respeito a dificuldades de formar vínculos. Então, o casal que não consegue formar vínculos duradouros, ou não consegue se articular, a pessoa não consegue se articular com os outros, não forma vínculos afetivos. Isso é que é distúrbio de sexualidade. Tá? Então, resumindo, nós temos identificado clinicamente que o fenômeno mediúnico cursa com alterações do sistema nervoso autônomo. É bom vocês anotarem essas coisas, porque depois fica complicado, são 6 horas de curso, né? Então, com alterações do sistema nervoso autônomo, com resposta adrenérgica. Outra característica, o pulso mediúnico gera perda de controle. Outra característica, não há uma relação de causa e efeito. A resposta é idiosincrásica. Outra característica, mexe-se com 4 padrões de comportamento fundamentais. A agressividade, que envolve fobias e depressões, o sono, a sexualidade e a fome. Tá? No caso do sono, a pessoa ou tem hipersonia, ou sono de baixa qualidade, ou insônia. Nós vamos discriminar cada um desses padrões durante toda a trajetória do curso. Outra característica da mediunidade. A mediunidade todo mundo tem. É um atributo biológico. E ela responde a um pulso que ocorre de 90 em 90 minutos. Cada um de nós, a cada 90 minutos, ou está num pico de alerta, ou está num pico que envolve diminuição da atividade elétrico-cerebral, predispondo a pessoa ao transe mediúnico, à hipnose ou ao sono. Por exemplo, aqui nessa sala, existem pessoas que estão no pico de 90 minutos de alerta. E existem pessoas que estão no pico de 90 minutos de diminuição da atividade elétrico-cerebral. Estas pessoas ou estão com sono e vão dormir, ou estão vulneráveis à hipnose, o que é perigoso, porque o que eu falar pode ficar gravado no seu subconsciente. Ou você entra em transe, e Deus queira que seja pelo seu anjo da guarda. Isso daí é a fisiologia. Depois chega nos 90 minutos, passado esses 90 minutos, você entra no pico de mais alerta, sai desse pulso mediúnico. Cada 90 minutos, então, nós temos um pulso mediúnico que nos predispõe a uma interferência cujo padrão vai depender dos nossos padrões vibracionais, emocionais. Então você pode estar ligado no inferno de Dante, tendo aí potencializado os seus fenômenos internos, negativos, ou você ligou no teleamizade e está tudo bem. Então, a sua sintonia daí vai depender das reações que você tem. Essa é uma característica. Então, o que acontece? Cada 90 minutos, a pessoa tem um pulso adrenérgico. Cada 90 minutos, uma tendência a ciclar em um dos 4 comportamentos fundamentais: fome, agressividade, sexualidade e sono. Cada 90 minutos tende a acontecer coisas, ou pensamentos, ou emoções que a pessoa não sabe de onde vem. Cada 90 minutos, a pessoa tem uma tendência à perda de controle, se ela não soubesse estruturar, por causa do pulso mediúnico. Tá? Se a perda de controle for para fazer fluir boas ideias, melhor ainda. Né? Muito bem. Outra característica do fenômeno mediúnico é que todo fenômeno mediúnico é superlativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que nunca um fenômeno mediúnico gera um problema. Ele sempre torna um problema já existente maior do que ele é. Tá? Então ele é superlativo. Os fenômenos mediúnicos são superlativos.
Então, a pessoa tem um problema, ela focaliza aquele problema, e aquele problema é aumentado por causa da interferência mediúnica. E a pessoa tende a enxergar o problema de forma intransponível. É um problema muito grande. Ou tem uma reação muito diferente daquilo que são seus padrões de identidade pessoal. Então, essa é uma outra característica. Os fenômenos mediúnicos, eles são superlativos. Bom, no que diz respeito à resposta adrenérgica, algumas consequências vão haver para o organismo. A pessoa, sob impacto mediúnico, ela fica taquicárdica, ou seja, tem aceleração do ritmo cardíaco, podendo levar às arritmias cardíacas. A pessoa tem um aumento da pressão arterial, ela tem um aumento do predispondo à hipertensão, né? Ela tem um aumento do fluxo sanguíneo na cabeça, sistema vértebro-basilar e sistema carotídeo, aumenta o fluxo, predispondo às cefaleias, às dores faciais atípicas e aos acidentes vasculares cerebrais. A pessoa tem um aumento de fluxo renal, de sorte que aumenta a diurese. Se não houver um correspondente aumento da ingestão de líquido, a pessoa tem a tendência a formar pedra nos rins. Outro aspecto também, há um aumento da circulação de eliminação renal. Então, as medicações de excreção renal, elas têm uma modificação do seu padrão farmacocinético. Quer dizer, as dosagens medicamentosas, elas não têm os efeitos descritos na bula, vamos dizer assim. Tá? Fica diferente, o médico não consegue acertar. Outra questão, consumo de glicose. Então uma pessoa entra em hipoglicemia, isso provoca queda de pressão, que pode compensar o aumento de pressão que houve pelo efeito adrenérgico. A pessoa pode sentir tonturas, ela sente tonturas e não sabe por que está ocorrendo aquilo. E podem ocorrer desmaios. Tá? Aí ela vai fazer uma curva glicêmica e não se detecta, porque na hora dela tirar o sangue não estava em transe mediúnico, não estava em pulso mediúnico, não se detecta a hipoglicemia. Tá? A pessoa tem uma diminuição do fluxo sanguíneo na pele, principalmente nas extremidades, mãos e pés. Quer dizer, mão fria, pé frio. Por isso que o povo fala, aquele rapaz é azarado, ele tem pé frio. Porque ele está mal influenciado. O povo sabe, né? Ele está mal influenciado, então ele está meio em transe, né? Fica com o pé frio, as coisas dão errado para a pessoa, né? Então, são fenômenos adrenérgicos ligados à resposta mediúnica. Também, se o médium ele for muito doador de ectoplasma, ele vai ter uma tendência a formar secreções. Tá? Eu estou só passando um resumo, tá? Mas a gente vai trabalhar isso ipsis literis. Tende a formar secreções. Então, isso é tão assim gritante que, por exemplo, o médium ele está tendo coriza na sala de passe, por exemplo, e está tendo muita secreção. À medida que ele acelera o trabalho de doação energética, passa a secreção. Passa. Também o ato mediúnico melhora o padrão respiratório. Tá? Ele é broncodilatador, o fenômeno mediúnico. Para os asmáticos. Tá? Por isso que todo o desenvolvimento mediúnico envolve muitas vezes distúrbios respiratórios, desde uma gripe, uma bronquite asmática, uma pneumonia, dependendo de como a pessoa está lidando com aquela trajetória. Um outro aspecto do fenômeno mediúnico. Para isso eu vou precisar contar uma história. Veja, quando Freud colocava o paciente no divã, por que o Freud colocava o paciente no divã? Para ele relaxar. Porque ele percebia que quando o paciente relaxava, ele entrava naquele descenso eletrofisiológico. Então ele entrava numa predisposição ao transe.
Quando ele entrava na predisposição ao transe, as questões psíquicas mais íntimas vinham com mais facilidade à memória da pessoa e ela acabava falando. Eram os atos falhos ou insights. Esse fenômeno que ocorria no divã de Freud acontece na sala de passe, na sala mediúnica, elevado à enésima potência, infinitamente aumentado. Então uma pessoa, quando ela está vivenciando a mediunidade de forma mais trabalhada, emerge das profundezas de seu psiquismo tudo o que você tem de bom e tudo o que você tem de ruim vem à tona. Aí o que vai acontecer? Se você tiver humildade, você vai saber lidar com seus problemas. Se você não tiver humildade, você não vai aceitar o aparecimento daquele distúrbio e vai parar de frequentar a atividade, ou a mediunidade, o centro, etc. Então, toda vez que você vai trabalhar a mediunidade, pode esperar. Além das coisas boas que vão lhe dar forças, vão vir com maior clareza os problemas. De sorte que, antigamente, a gente pensava assim, o centro espírita, ele vai tirar o papel do psicólogo. Por quê? Porque tratando espiritualmente, você está tratando a alma, está tratando o psique. Mas a gente agora observa que, toda vez que você começa a trabalhar aspectos da mediunidade, como começam a vir à tona, de forma volumosa, elementos do inconsciente, grandes insights, muitas vezes a pessoa precisa da assessoria de um psicólogo para poder lidar com estas questões. Tá? E novamente o psicólogo entra no seu papel junto ao tratamento espiritual. Muitas desistências do desenvolvimento mediúnico, do tratamento espiritual, se dão pelo fato da pessoa começar a se deparar com realidades internas que não consegue enfrentar. E nesse contexto precisava de ajuda de alguém que lhe acompanhasse para e passo, do ponto de vista psíquico. Então, em geral, esses são alguns aspectos que nós observamos do fenômeno mediúnico. Bom, vamos lá analisar algumas transparências. Isso. Então, olha, estes são embriões, desde o peixe até o embrião humano. Sabe que o embrião humano é dotado também de cabeça, brânquias, tronco e cauda, como todos os embriões, né? Como dizia Haeckel, a ontogênese remonta à filogênese. E a gente, utilizando Kardec para interpretar o Haeckel, poderíamos dizer que a filogênese é a ontogênese do espírito. Então, o que acontece? O espírito, ele nasce no útero da mãe natureza, acompanhando a evolução de todas as espécies. Ele nasce e renasce na trajetória da evolução das espécies. Então, a filogênese, que é a evolução das espécies, é a ontogênese do espírito, é o desenvolvimento do espírito. E então, o que acontece? A estruturação do corpo humano é a estruturação de um veículo mediúnico. O corpo humano é um veículo mediúnico. O que quer dizer isso? Olha, na aulinha passada nós comentamos que a nossa evolução é uma eterna trajetória de retorno. Nós estamos voltando à morada do Pai. Nós fomos expulsos do paraíso, entre aspas, para que pudéssemos andar com as nossas próprias pernas. Mas nós estamos evoluindo para retornarmos à morada do Pai. A mediunidade é esse fio que nos liga à trajetória de retorno. E o nosso corpo, ele serve como instrumento de retorno à morada do Pai. Ele é um instrumento mediúnico. Desde os animais mais primitivos até o corpo humano. Nós poderíamos dizer, inclusive, que o corpo humano é como um menhir. Sabe aquele menhir do Obelix? Lembra? Aquele menhir do Obelix? Quem não leu o Obelix, não dá para fazer o curso. Precisa ter lido o Obelix. Asterix e Obelix. Asterix e Obelix.
Então, o Obelix, ele tem um menir que ele carrega nas costas, não é? Que tem um formato, ele tem um formato semelhante ao formato de um corpo humano. Esse menir, ele era usado pelos gregos antigos como uma bola de cristal. Então, o médium, ele usava aquele menir, sendo que a extremidade cefálica, a extremidade voltada para cima, tinha o poder de captar as energias que vinham do cosmos, as energias cósmicas, vamos dizer assim. E a base do menir, que ficava encostado na terra, tinha a função de captar as energias da deusa Gaia, que é a terra, que são as energias telúricas. Então o corpo humano, ele é isto. Os nossos pés fincados na terra são a base do menir, que captam as energias primárias, as energias telúricas, representando um fenômeno mediúnico de captação de energias primitivas que sustentam a vida. É o que Freud chamou de libido, é a mediunidade de efeito físico. É essa energia primária que vai possibilitar a materialização do espírito no útero, quando a mulher engravida. A parte cefálica é responsável pelas energias, captação das energias cósmicas, energias de transcendência. Então, nós vamos ter dois polos mediúnicos, um polo telúrico, um polo básico de energias básicas e um polo de energias cósmicas, prânicas, vamos dizer assim. São dois polos de energia. São dois polos mediúnicos. Assim é que nós dissemos que aquilo que se chama de sexualidade é fenômeno mediúnico de efeito físico. Assim é que os estudos de poltergeist, demonstrados sobejamente pela literatura científica na parapsicologia, demonstram que o epicentro, a figura epicentro do fenômeno de poltergeist é um adolescente na emergência da sexualidade e hipersexualizado. E ele serve de epicentro para doação de energia que acaba redundando no fenômeno de poltergeist. Por quê? Porque as energias sexuais são energias de uma mediunidade de efeito físico. Assim é que a glândula pineal, que comanda ao mesmo tempo a mediunidade propriamente dita de efeito cognitivo, comanda também o despertar da sexualidade. Assim é que ficou difícil para Freud dizer sexualidade propriamente dita. Ele teve que amplificar a nômina falando de libido, porque ele observava que era alguma coisa que não era simplesmente o ato sexual, mas era uma força diferente disso, mais amplificada, que ele chamou de libido. Aí, como nós dissemos na meia hora da aula anterior, o fenômeno da gravidez, por exemplo, ele é um fenômeno mediúnico, porque há a incorporação de um espírito e materialização dele no útero. E os hormônios hipofisários, particularmente o folículo estimulante e o hormônio luteinizante, tanto no homem quanto na mulher, são hormônios de incorporação, da incorporação mediúnica. E quando esses hormônios comandam a profusão de estrógeno e progesterona, o estrógeno e progesterona, particularmente o estrógeno, é um hormônio indutor da produção ectoplásmica. Tanto assim que o estrógeno é um hormônio vasogênico. Ele aumenta a proliferação vascular, aumenta o trânsito sanguíneo, aumenta o trânsito de energia vital, energia básica, tá? Tão necessária para o desenvolvimento do bebê intraútero. Então, o que acontece? O fenômeno, como nós já dissemos, o fenômeno sexual, quando redunda na gravidez, é uma sessão de incorporação e materialização.
E o útero tem que ser tão escuro quanto a sala de materialização, para que não se queime o ectoplasma ali gerado. E o útero é escuro, acobertado da luz, justamente para permitir essa trajetória de materialização. O fenômeno de materialização dentro dos experimentos de ectoplasmia exige a presença de um médium doador de ectoplasma, é a mãe, e exige a presença de moléculas e átomos do ambiente que são utilizados para sedimentar o processo de materialização. São as proteínas e os fluidos a partir da trompa uterina até o período de nidação dentro do útero. Então, é um fenômeno de materialização, incorporação e materialização. Então, os hormônios sexuais, eles são hormônios mediúnicos, mas de energias primárias, telúricas, é a base do menir. Aí, como nós já dissemos, para quem não estava aqui, vamos repetir, nós já até brincamos, falamos que não é transa, é transe. E porque se eles se encontram, se houver a fecundação, ocorre a gravidez, a materialização do espírito ali. Se não houver, se for só um momento de deleite, temos duas possibilidades. Ou as almas têm uma sintonia, são almas que se encontram, corpos que se atropelam, como nós dissemos, né? Ou não há sintonia do casal, nem luta para melhorar a sintonia. Ocorre o relacionamento de corpos, mas não de almas. Os corpos ficam abertos a influências exteriores que podem redundar em grandes dificuldades conjugais. Então, assim também uma pessoa, quando está utilizando as funções mediúnicas cognitivas, ela pode ter pulsões sexuais. Porque mexe com toda a polaridade da mediunidade, seja telúrica, seja cognitiva. Tá? Muito bem, este menir é que representa a construção do nosso corpo. O nosso corpo é um órgão mediúnico na sua totalidade, para a captação desses dois padrões específicos, seja o padrão cósmico ou o padrão telúrico. No caso dos animais, a captação é preponderantemente telúrica. A captação mediúnica dos animais é preponderantemente telúrica. No caso da espécie humana, a captação é tendente a caráter mais cognitivo, mais cósmico, enquanto o homem vai se distanciando na animalidade, né? Então, se a mediunidade de energias vitais da deusa Gaia, telúrica, ela serve para unir a biosfera, para nos colocar em contato com o mundo que nos cerca, o mundo sensorial, para que permita a construção da sociedade, a reprodução, a incorporação da biosfera, do biológico, e a mediunidade cognitiva de caráter cefálico, a ponta do menir apontada para o céu, representa a transcendência humana, uma mediunidade de transcendência. Quer dizer, a sexualidade ou a mediunidade de efeito físico é a porta de entrada do homem no mundo. E a mediunidade cognitiva, a janela que nos mostra, nos aponta para o céu. É assim que está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo: o corpo resgata o espírito, mas o homem resgatará o espírito da matéria. O corpo, a vivência, resgata o espírito, porque ajuda o espírito a se estruturar na experienciação do corpo. Mas, uma vez o espírito, transcendendo a posição cefálica, se faz homem. E se fazendo homem, resgatará-se a si da matéria. O corpo resgata o espírito e o homem resgatará o espírito da matéria. Está escrito no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se foi nos dada a porta de entrada, que é pela reprodução, você entrou por um ato reprodutivo nessa vida agora. Esperado ou não, você entrou. Agora, você tem a janela que te permite transcender, a porta de saída
a porta da transcendência, que é o fenômeno mediúnico cognitivo propriamente dito. Né? Quando, mais uma vez dizendo, quando o Freud, no Hospital Salpêtrière de Paris, ele começou a trabalhar as mulheres portadoras de histeria, hísteros é útero, ele visualizou a mediunidade de efeito físico. Por isso que ele não conseguiu discriminar os padrões próprios de psicografia, psicofonia. E ele não conseguiu ver o espírito ali, ele só conseguiu ver a energia telúrica, porque ele se baseou, a sua luneta estava visualizando estritamente essa casuística, que a histeria é uma mediunidade de efeito físico. Né? Tanto assim que ocorre um efeito físico que é perda motora, queda, convulsões, conversões as mais variadas. Então, é uma mediunidade de efeito físico. Por isso que a psicanálise não estudou as psicoses. Porque as psicoses já são efeito mediúnico cognitivo. O que é cognitivo? Perda de estrutura da lógica do pensamento. Não é um fenômeno de efeito físico, é um fenômeno de desestruturação do pensamento. São as obsessões e as possessões que envolvem mediunidades mais de função mental. Né? Eu acho até que o Freud não chegou à mesma conclusão do Kardec por um erro de casuística. Porque se ele tivesse lidado com os psicóticos, ele teria concordado com o Janet, com o Geley e com o Schrenck-Notzing, que acreditavam na existência do espírito. Para o Freud, Freud não falava psique, Freud falava alma, no alemão, alma. Só que ele não sabia de onde vinha a alma. Para o Geley, a alma era o espírito. Por quê? Porque o Geley estudou Kardec. Então a literatura do Gustave Geley é uma literatura juntando o que se fazia em Salpêtrière com Kardec. O que chamava inconsciente, o eu verdadeiro que mobiliza a pessoa, é o espírito. Só que Freud chamava de inconsciente. No que diz respeito ao que ele chamou de neurose, simplesmente Freud deu uma tradução por uma fórmula psíquica para aquilo que representava as obsessões. Ele dizia o seguinte: todos somos neuróticos. Isso é sinônimo de dizer, todos somos obsediados. Porque neurose é sinônimo de obsessão. O Janet chamava de obsessão espirítica, Freud chamava de neurose. Mas eles estavam falando da mesma coisa. Só que Freud olhava o ponto anímico. E o Janet olhava a dimensão mediúnica, do mesmo ponto. Então, quando nós falamos de mediunidade, nós não estamos falando de uma coisa estranha. Nós estamos falando de algo amplamente estudado e imiscuído na literatura. Próxima transparência, por favor. A hipófise, onde está escrito lá hipotálamos, aí tem a glândula hipófise. Para você acessar a sua glândula hipófise, você toca o dedo no céu na boca e faz um fura-bolo. Você rela na hipófise, tá? Então acontece o seguinte, este trabalho aqui, ele vai congregar dois pontos interessantes, a alma com o corpo. Entenda que alma é psique, psique é alma, é a mesma coisa. Isso, os materialistas também acreditam em alma, só que o materialista acha que a alma morre com o corpo. Que a alma é produzida pelo corpo, tá? Mas aí fica uma questão só de interpretação. Então, olha, está escrito aqui, depressed thinking, pensamento depressivo, tá? Então vamos supor que a pessoa, você teve, não estou rogando praga, só estou dando um exemplo. Vamos supor que você teve uma interferência mediúnica. Aí você estava com uma pequena tristeza, porque você foi subir no elevador no seu prédio, aí você encontrou uma pessoa, não tinha o que falar, você começou a falar mal dos políticos. Aí aquilo gerou em você uma movimentação de tristeza. Aí você saindo do elevador já tinha quem te encontrasse ali. Um obsessor sintonizado com os seus padrões emocionais. Então, o que acontece? O pensamento depressivo, ele entra numa sintonia que amplifica. Há uma amplificação a partir do momento em que ocorre uma interferência. É uma pequena tristeza, se tornou uma depressão.
porque está havendo a interveniência mediúnica. Havendo a interveniência mediúnica, você fez o gancho do corpo com o espírito. Veja bem, a via mediúnica é a via de acesso do psiquismo ao corpo. A via mediúnica é a via de acesso da alma ao corpo. Você pode ter uma depressão, mas você não manifesta ela no corpo, senão pelo canal mediúnico, que é o que liga a alma ao corpo. Então, essa depressão pela via mediúnica vai alcançar a hipófise. Vai fazer com que a hipófise produza hormônio adrenocorticotrófico. E vai fazer com que a glândula adrenal produza o cortisol. O cortisol vai fazer com que o sistema imunológico seja deprimido. As suas defesas imunológicas ficam deprimidas. Em sendo assim, há a produção de interleucina 1 e fatores tróficos neuronais e outros padrões de interleucina. Estas proteínas, elas voltam novamente para a região cerebral e provocam depressão do humor. Então aquilo que era uma depressão da ideia, era uma ideia baixa, uma ideia deprimida, pela ciclagem orgânica se torna depressão do humor. Aí aquela pessoa que subiu o elevador falando mal do político, que sequer ele tomou cafezinho com o político, ele não está nem sabendo da história, ele leu nos jornais. Então ele vai falar mal, não tem o que falar. Então sai do elevador, pega o obsessor, amplifica o fenômeno, dá o efeito físico. Produz a CTH, o cortisol, deprime o sistema imunológico, produz a interleucina e os fatores tróficos neuronais e atinge a área do humor no cérebro e deprime o humor. Aí ele entra em casa xingando, entra em casa mal-humorado, né? E aí potencializa o pensamento depressivo. É um ciclo. O processo mediúnico se aproveita desse ciclo. Ele cria o ciclo. Ele recria o ciclo sucessivas vezes. A pessoa fica amarrada naquele movimento atávico e hipertrofiado, superlativo. Isso faz com que muitas vezes, se a pessoa perdura por muito tempo naquela ciclagem, ocorre um atavismo celular. O que quer dizer isso? As células se acostumam com aquele padrão. Aí a pessoa não consegue sair, mesmo que ela queira. Ela não consegue sair. Ela quer sair, mas ela não consegue. Porque criou um atavismo celular que puxa aquele padrão de comportamento específico. O corpo, as experiências corporais, as experiências psíquicas ficam registradas no corpo. Ficam ali memorizadas. Cria um atavismo. E o corpo puxa do espírito aqueles padrões psíquicos. Então, o que acontece? A pessoa, por mais que ela queira sair, ela tem um conjunto celular no cérebro que puxa aquele padrão de comportamento. Então ela reclama, ela fala, está fazendo psicoterapia, está fazendo tratamento espiritual, mas não consegue sair daquele atavismo. Algumas pessoas precisam de que se interfira nesse ciclo aqui, tomando uma medicação. O que faz aquela medicação? Aquela medicação quebra o atavismo celular, dando uma moratória para a pessoa se rearticular. Então o que faz a medicação? A medicação dá uma moratória para a pessoa. Olha, nós vamos fazer o seguinte, já que as células estão acostumadas a trabalhar com esse padrão depressivo, nós vamos cortar o padrão da ciclagem, ACTH, adrenal, interleucina e substâncias tróficas neuronais, nós vamos cortar esse padrão e você vai ter um tempo para se rearticular. Quer dizer, eu vou te desamarrar da corda e você corre, sai correndo, procura assumir um outro contexto, uma outra postura. Então o que acontece? Aí a pessoa, tendo esse tempo, ela vai se reformulando, recriando. Aí ela já sobe o elevador, encontra outra pessoa, fala bom dia. Aí fala, puxa, que dia lindo, né? Ah, mas está chovendo, mas renova o ar, né? Ah, tá tudo bem? Tá tudo bem. Tá ok, tá, até logo. Fica com Deus, viu? Vai com Deus, tá?
chega em casa sorrindo, né? Então, a pessoa modificou. O que vai acontecer? Ela não vai precisar mais do remédio, vai passar um mês e meio, 2 meses, você já pode reduzir dosagem, já pode tirar. A pessoa saiu do ciclo. Tá? Como aquela pessoa está fazendo tratamento espiritual também, então ela está atuando sobre a mediunidade dela. Então, atuando sobre a mediunidade, higieniza o ciclo do sistema nervoso autônomo, adrenal. Então ela não precisa de uma dosagem grande de remédio, uma dosagem pequena, porque ela tem um aumento de fluxo, por causa do pulso mediúnico, do tratamento espiritual que ela está fazendo. Então ela, com pouco medicação, ela já consegue grandes efeitos. Ah, que beleza. Muito bem, agora tem uma outra pessoa que continua entrando no elevador, falando mal das pessoas, saiu de lá, tal. Aí eu estou tomando remédio, o remédio vai cuidar de mim. Né? O que começa a acontecer? O remédio não faz mais efeito, porque nenhum remédio vai mudar o seu pensamento. Ele só vai quebrar o ciclo atávico celular da rotina negativa de pensamento que se criou. Aquilo que está estocado na célula. O que não está estocado na célula, que são atributos da alma, isso depende de você. Então toda medicação é uma moratória para a pessoa se rearticular, para a pessoa se modificar. Muito bem. Então o que acontece? Quando nós conceituamos a mediunidade como uma função neuropsíquica e utilizamos os recursos de tratamento da pessoa, envolvendo também no tratamento espiritual o fenômeno mediúnico, de sorte que ele vai tomar a medicação quando precisa para quebrar o atavismo, vai se modificar interiormente para sair daquele ciclo e vai receber a ajuda psicoterápica também, a ajuda espiritual. Se ela conseguir fazer jus a esse movimento, ela se cura. Toda a cura é atributo da pessoa. O tratamento espiritual é um tratamento de ajuda. A cura é inerente à pessoa. A medicação não cura, a medicação dá uma moratória para a pessoa se reajustar. Próxima transparência, por favor. Então o que acontece? Nós vamos ter aqui a inervação do sistema nervoso autônomo em todas as áreas, todos os órgãos. Tá? Esse gânglio cervical superior, ele inerva a glândula pineal. E ele é de padrão adrenérgico, por isso que a mediunidade é adrenérgica. Tá? Não só pela interferência nas glândulas adrenais, mas também porque o gânglio cervical superior inerva a glândula pineal com um neurotransmissor à base de adrenalina, noradrenalina. Tá? E isso vai ter interferência em todos os órgãos. Cada órgão do corpo guarda uma função psíquica. Tá? Então, a sobrelevância das funções psíquicas está no coração. Tanto assim que embriologicamente o coração ele vem da posição mais cefálica. Tá? E a ressonância nuclear magnética detecta emanação magnética muito além do tórax. Na região do coração é a que exala mais magnetismo, é a região do coração. E então nós vamos ter que as funções mediúnicas afetam muito o coração. E o desenvolvimento dos sentimentos inerentes ao coração dão grandes alicerces para as funções mediúnicas. Tá? Nós vamos estudar isso. Cada órgão guarda uma função psíquica. Nós guardamos nos escaninhos do corpo tudo aquilo, toda a trajetória que passamos. Você não lembra de vidas passadas? Lembra. O seu corpo lembra. Aquele estômago que dói na medida da convivência com seu cônjuge, na lembrança de cumplicidades difíceis, de um passado delituoso, que você não se recorda, mas lembra na boca do estômago. Aquela junta torta pela artrite, como ossos a se moerem, pela convivência difícil dentro de casa. Lembrança viva de uma cumplicidade difícil dentro do lar, retratado nos ossos tortos, que se remoem. Memória que se remoe. O corpo lembra de vidas passadas. As nossas funções cognitivas não. Mas cada órgão, ele tem nos seus escaninhos uma representação psíquica. Tá? Próxima transparência, por favor.
Então, o que acontece? Nós temos, se a mediunidade ela é orgânica, se a mediunidade ela é orgânica, é uma função orgânica, é um canal que te permite acesso à espiritualidade. Então o que vai acontecer? Ela vai estar em franca associação com o seu organismo. Mas se ela te conecta com o que é espiritual, então ela vai trazer tudo que é espiritual, que vai ficar guardado nos escadinhos do seu corpo. O corpo ele tem uma linguagem, as vísceras têm uma linguagem de representação psíquica. Uma pessoa com distúrbios renais é um estoque de mágoas. Por quê? Porque não filtra o que é sentimento ruim, o que é sentimento negativo, não coloca para fora. O que é sentimento negativo estocado? Mágoa. Então a pessoa passa a ter distúrbios renais. A pessoa com distúrbios no coração, distúrbios do afeto, do sentimento, necessidades de trabalhar o sentimento, de trabalhar o afeto, de trabalhar o amor. Então aqui, veja que interessante, o coração se formando é essa porção aqui. E aqui a cabeça, o cérebro aberto. Tá, ó, o coração está exposto nessa fase embrionária. Tá? O coração, embrionariamente, ele é exposto para os céus, né, para o além. O coração é exposto para o além, do ponto de vista embrionário, porque embrionariamente o cérebro ele é aberto assim, e o coração ele fica exposto a esse canal. Tá? Então, como o perispírito, as energias perispirituais, elas têm os seus meridianos seguindo a trajetória do desenvolvimento embrionário, nós podemos dizer que os rastros do nosso desenvolvimento cardíaco demonstram energias que saem do coração e transcendem através do cérebro. Como o magnetismo ele exala globalmente, ele vai exalar não só para tudo que o rodeia, mas existem rastros de um período em que o cérebro era aberto e o coração estava exposto. Então os sentimentos representam a base do psiquismo e do fenômeno mediúnico. Veja bem, para desenvolver a mediunidade, todos nós trazemos a mediunidade instalada, ela é genética. Agora, você aprender a lidar com a mediunidade, isso é desenvolver. Significa você se tornar uma pessoa melhor do que você é. Então, na medida em que você se torna uma pessoa melhor do que você espontaneamente consegue lidar melhor com os fenômenos mediúnicos. Então, desenvolver a mediunidade é se desenvolver com a melhor pessoa. E a pessoa é o que sente. Isso é a pessoa. De sorte que a raiz fica centralizada aqui no coração. E aí nós vamos ver o seguinte, que o coração ele vai transcender para o cérebro através das radiações vasculares e vai irrigar a pineal, o órgão mais irrigado do cérebro. E vai ser através do sistema vascular que a pineal vai acionar o fenômeno mediúnico. Tá? Veja se fui claro. O coração, ele irriga em maior quantidade a glândula pineal do que todas as áreas do cérebro. E é através dessa circulação sanguínea na pineal que a pineal vai comandar, vai emitir seus hormônios de comando das funções mediúnicas e orgânicas. É através do sistema vascular. Então, eu quero dizer aqui, traduzir a ideia da importância do sentimento e do coração na trajetória do desenvolvimento mediúnico. Próxima transparência para finalizar. Pois não. O Isaías Claro está colocando que consta no Evangelho que desenvolver a mediunidade é desenvolver a religiosidade. O que é a religiosidade? A ligação com Deus. Qual é a ligação com Deus que devemos estabelecer? Uma ligação de amor. Então, o desenvolvimento da mediunidade é o desenvolvimento de uma relação de amor. É o desenvolvimento do sentimento. Né?
Então a religiosidade é nos ligarmos com Deus, é o desenvolvimento do amor. Então veja bem, nós somos construídos por energia, essa energia se chama amor. Tudo que existe no espaço é dotado de energia potencial. Tudo que existe no espaço é dotado de energia potencial. Um rio corre, ele tem energia potencial. Quando ele desce na cascata, ele adquire movimento cinético, energia cinética, que pode ser aproveitada para as hidrelétricas. A energia, amor, é a energia potencial vital. Para se ter energia potencial, para se ter amor, basta existir no espaço. Assim, uma pedra é amor. Uma pedra é amor, foi construída por Deus. Mas uma pedra não é um ser vivo. Ela não é capaz de colocar energia cinética, movimento no amor. Ela não ama. Então, o amor, o amar, é condição para estar vivo. Amor, uma pedra é amor. Mas a pedra não vive, porque ela não ama. Então só vive quem ama. Quem não ama é morto. Então, a mediunidade, ela é uma função de memória. Nós fomos expulsos do paraíso. Mas a gente fez que nem Joãozinho Maria, deixou a sementinha, que nos dá a trajetória de retorno à morada do Pai. O fenômeno mediúnico é um fenômeno de memória, lembrar, eu tenho que voltar à morada do Pai. Cada pessoa que se interpola no nosso campo mediúnico, seja encarnado ou desencarnado, é um degrau da escada de Jacó, que nos leva a Deus. E este canal é para o trânsito do amor, que é a energia do existir. Isto é religiosidade. Então, uma pessoa só desenvolve a mediunidade se relaciona com Deus. Como nós não temos ainda transcendência suficiente para chegar a Deus, nós usamos a escada de Jacó, cada degrau, cada pessoa que nos chega ao enviado de Deus, para nos ensinar a chegarmos a Ele, a nossa eterna trajetória de retorno. Assim é que o desenvolvimento mediúnico é um desenvolvimento do coração, simbologia do amor. E não há momento na nossa vida, segundo na nossa vida, que nós não possamos amar. E caridade é o movimento do amor. Se não há movimento do amor, somos mortos, somos pedra, não há caridade. Movimentando o amor, amamos, isto é caridade. Caridade é amar minuto a minuto, viver. De sorte que, de tudo que nós vamos estudar, na sucessão das horas que vão se passar na sexta e no sábado, representativo das funções orgânicas e psíquicas da mediunidade, nós jamais podemos esquecer que os seus fundamentos estão no amor. Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, nenhum conhecimento que nós vamos tratar aqui, da neurofisiologia do diencéfalo, do desenvolvimento da córtex cerebral, dos pulsos hormonais, das ondas magnéticas, das funções equacionais do espaço, todo esse universo intelectivo, não é nada se nós não sairmos daqui amando, minuto a minuto. Estamos passando aqui por um transe mediúnico. Porque se na época de Jesus nós habitávamos os anfiteatros que o apedrejaram, representado nos cristãos daquela época, nós estamos aqui reunidos no Corpus Christi,
desta feita em anfiteatros diferentes, não mais para apedrejar os cristãos. Porque quem éramos nós? Algum apóstolo? Maria de Magdala? Um ladrão da cruz? Quem nós éramos? Que anfiteatros que nós frequentávamos naquela época? Assim é que nos Corpus Christi, viemos aqui no feriado, sentarmos nesses anfiteatros fechados, distantes da luz do sol, do lazer, para glorificar Jesus. E esta é a função da mediunidade e de tudo que vamos estudar. Que Jesus nos abençoe a todos.